Seja muito bem-vindo de volta, meus prezados alunos, né? Nossas aulas de bioquímica clínica. Vamos falar um pouquinho hoje de controle de qualidade. Nós já fizemos uma introdução à bioquímica clínica, falamos dos principais métodos, qual é o princípio do método, quais as metodologias, as diferenças. Agora a gente tem que falar um pouquinho de controle de qualidade. Sem qualidade, o laboratório clínico é uma ferramenta sem valor. Então, eu preciso ter controle de qualidade. Eu gosto muito de usar a frase do Jay Herskins, que ele fala assim, que a qualidade não ocorre por acaso. Ela é o resultado de um esforço inteligente. Então, quando eu quero qualidade no laboratório, é um trabalho de formiguinha. Todo dia eu adiciono um processo, eu avalio o meu processo, eu avalio minha qualidade, os meus controles de qualidade, as minhas métricas. Como que eu vou saber se um equipamento está dosando de maneira correta, se o tempo de entrega do exame está sendo correto, se as amostras estão chegando de maneira correta, se as geladeiras estão na temperatura correta para que os reagentes mantenham-se com qualidade. Então, tudo no laboratório deve ter métricas de qualidade, né? O controle de qualidade, né, no laboratório clínico, no laboratório médico, ele é um processo estatístico. Eu crio uma série de métricas, uma série de avaliações, onde através dos resultados eu vou criar uma estatística e através dessa estatística eu vou determinar se eu estou mantendo a qualidade, se eu estou conseguindo determinar se meus exames estão corretos, se problemas não estão surgindo, para que eu possa preveni-los ou, no caso deles aparecerem, de corrigi-los da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Tudo bem? Quando a gente fala de exame no laboratório clínico, a gente sempre quer exames que apresentem alta exatidão, né, e alta precisão. E aí a gente precisa lembrar desses termos aqui, né? Então a gente precisa lembrar assim, olha, exatidão é a capacidade do teste de proporcionar resultados que, quando repetidos, eles se aproximam do valor verdadeiro. Então, eles são exatos, né? Por exemplo, toda vez que eu jogo a bolinha, ela dá no mesmo ponto, ela é exata e é precisa. O meu paciente tem aquela concentração e toda vez que eu doso, se eu dosar uma, duas, três vezes, os meus resultados caem próximo do que meu paciente realmente tem. Eu posso ter um exame exato, mas ele não é preciso. Eu tenho uma variação daquele analito, eu doso exatamente o que ele tem, mas cada dia o meu paciente tem um valor. Talvez esse exame, né, ela não me interessa. Por quê? Porque eu não tenho reprodutibilidade dos meus resultados. Esse fator biológico, ele varia muito, de manhã à noite, a cada 2 dias, se fez exame, se fez exercício ou não. As variáveis interferem muito. Eu posso ser preciso, mas não exato. Eu sempre doso 10, mas meu paciente tinha 2. Ou seja, aqui eu tenho um exame que está até que a gente chama de viciado, né? Eu doso errado, mas todas as minhas dosagens dão fora do valor correto. Eu sempre tenho os mesmos resultados, 10, 8, 9, todos muito próximos, mas elas estão longe da realidade que meu paciente apresenta. Ele é preciso, mas ele não é exato. E existe o erro grosseiro. Eu não consigo nem precisão e nem exatidão. Eu não consigo, né, determinar o valor correto que meu paciente tem, o valor exato, e cada dosagem que eu faço, ele dá um valor diferente. Eu estou totalmente fora do centro do meu alvo. Para um exame clínico, a gente quer dosar exatamente o que o paciente tem, e toda vez que eu repetir, eu quero estar cada vez mais próximo do valor real do meu paciente. Tudo bem? A sensibilidade, ela é um fator crítico na análise laboratorial. A gente divide em sensibilidade diagnóstica e analítica. A diagnóstica é quando um teste ele consegue classificar realmente positivo quem é positivo. Minha paciente está grávida, eu determino que ela está grávida. Eu tenho sensibilidade diagnóstica para determinar que ela é grávida. A sensibilidade analítica é a menor quantidade de um analito que eu consigo dosar.
quanto é que ele aparece, a partir de qual concentração eu consigo dosar. Alguns analitos a gente não precisa de uma sensibilidade muito alta, ou eles aumentam muito rápido e a sensibilidade não é problema. Alguns analitos, quanto menor a quantidade que eu consigo analisar, melhor. Por exemplo, troponinas. Na troponina ultrassensível, quanto mais rápido eu doso, né, maior a chance do meu paciente ter menos lesões miocárdicas. Só que os aumentos da troponina nos primeiros minutos de infarto, na primeira hora, são muito pequenos. Então, eu quero dosar pequenas concentrações que outros testes não têm sensibilidade para dosar. O analito está lá, mas o meu teste não é capaz de dosar. Então, a gente quer a máxima sensibilidade analítica em alguns casos. A especificidade é outro parâmetro importante. Eu posso ter a especificidade diagnóstica e a especificidade analítica. A diagnóstica é a capacidade que o teste tem de fornecer um teste negativo quando o paciente realmente não tem aquele analito. Ou seja, o paciente não tem um marcador tumoral e o meu teste consegue definitivamente falar que ele não tem aquele marcador tumoral, que ele não tem aquela doença. A especificidade analítica é o quanto o meu teste consegue diferenciar analitos que são muito parecidos. Às vezes eu tenho hormônios em que é uma hidroxila, é uma ligação carbônica que diferencia eles. E aí eu não quero dosar colesterol como ergosterol, por exemplo. São moléculas muito parecidas, mas são moléculas diferentes. Então, qual é a capacidade que meu teste tem de falar, olha, eu doso colesterol e eu só vou analisar colesterol. Eu vou ignorar todo o ergosterol, embora a molécula seja muito parecida. Isto é especificidade analítica. Tudo bem? E aí, o laboratório, muitas vezes, ele tem que definir um ponto de cutoff, né? Um ponto de corte. Por exemplo, às vezes a gente vai dosar anticorpos no paciente e a gente sabe que alguns níveis de anticorpos não, né? Quando o paciente é sadio e quando o paciente é doente, né? Qual é o nível de anticorpos que define que ele é sadio, que ele só teve uma vacinação, ou ele teve contato lá atrás com o agente, e agora ele não está mais doente, e qual é o nível de anticorpos que define que ele está doente. E em alguns pacientes, eu encontro essa situação. O paciente tem doses, né? Tem uma concentração que está intermediária entre o que eu considero sadio e doente. Eu não consigo determinar nesse momento se ele é um paciente sadio ou doente. Ele não tem anticorpos numa concentração que permita falar que ele está sadio, mas ele nem tem uma concentração daquele analito que fale que ele está doente. Ele está indo para a doença ou ele está indo para a cura? Ou ele estagnou naquele momento? Ou aquilo é um resultado atípico, um resultado que não, que está sendo induzido por outros erros laboratoriais? Tudo bem? O cutoff, ele vai determinar para mim, olha, a partir daqui, eu determino que todo mundo que está abaixo do cutoff está sadio, acima está todo mundo doente. Ou ele ainda serve para mim determinar o seguinte: todo mundo que está abaixo do cutoff vai fazer o exame novamente daqui 2 semanas. Todo mundo que está acima eu já posso considerar doente, eu já posso considerar positivo. Então, os cutoffs são muito importantes para determinar os pontos de corte. Tudo bem? Quando a gente fala de garantir a qualidade do laboratório clínico, todo laboratório clínico vai ter seu procedimento operacional padrão, escrito. É um documento que vai falar toda a análise como deve ser feita, desde a preparação, da coleta, o material utilizado. Ele não é um documento que deve ficar guardado na gaveta, ele deve estar acessível a todo mundo. Né? Todo mundo deve conhecer qual é o procedimento operacional padrão, para fazer uma padronização, para todo mundo dosar glicose da mesma forma, para todo mundo dosar insulina da mesma forma, para todo mundo dosar troponina da mesma forma.
Eu vou usar controles de qualidade interno, então eu vou usar soros controles que vão determinar se o meu equipamento está conseguindo medir certo ou não, se minha metodologia está correta. Eu vou usar controles de qualidade externos. É ideal que eu compre amostras que o fabricante não me cedeu, que eu comprei de fabricantes terceiros para testar a qualidade dos meus exames. Eu também posso entrar em programas de proficiência, programas que vão fazer testagens cegas para saber se minhas análises estão corretas e até comparar com outros laboratórios. E eu vou trabalhar pesadamente na calibração e manutenção do equipamento. Equipamento não se faz manutenção apenas quando ele quebra. Equipamento é preciso fazer calibração, manutenção preventiva, tudo bem? Isso garante a qualidade dentro do laboratório. Quando eu uso esses métodos, eu quero utilizá-los para identificar erros metodológicos, identificar quando o meu equipamento está perdendo a qualidade, quando ele está ficando descalibrado, quando ele está ficando sujo num leitor. Para isso, eu preciso identificar os resultados errados. Eu faço isso através do uso de soros controles, testes de proficiência, e é uma boa medida eu participar de acreditações. Contratar acreditações, empresas que vêm e garantem que meu processo é extremamente bem regulamentado, bem realizado, tá bom? Para isso eu tenho que ter rastreabilidade de tudo. Eu tenho que saber como que a amostra entra, quando ela entra, que hora que ela entrou, para onde ela foi, para onde ela não foi, se ela passeou pela recepção, se ela foi coletada durante a noite, durante o dia, se ela ficou 3 horas na recepção, se meu paciente fez jejum ou não, quando que eu abri o reagente, quando foi feita a última calibração do equipamento, qual é a hora do controle, se o controle vai ser feito 2 vezes ao dia, se ele vai ser feito uma vez ao dia, qual é o resultado do controle, tudo isso tem que ser rastreável, tudo bem? A partir da minha realização desses controles, eu vou utilizar análises estatísticas, geralmente a gente usa médias e desvio padrão. Vamos utilizar o gráfico de Levin-James para determinar o que está acontecendo com os meus exames, e a partir dele eu posso aplicar as regras de Westgard para saber se eu preciso tomar medidas de correção ou não dos meus exames, ou eu preciso ficar alerta com o que está acontecendo no meu laboratório. Tudo bem? Para a média aritmética, o que que a gente faz? A média aritmética, ela é a soma dos meus valores do meu controle. Então, o que que a gente faz? A gente compra controles de qualidade externos. Existem marcadores em que a gente vai ter um controle só. Por exemplo, vou dosar glicose. A gente só dosa a glicose alterada. A gente compra uma amostra em que a empresa dosou por outros métodos, ela dosou mais de uma vez, e ela determinou que lá tem 150 miligramas por decilitro de glicose. Todos os dias eu passo essa glicose e eu espero um valor determinado dentro dela. Como que a gente faz a média aritmética? Eu vou pegar lá 10, 20, 30 dias das minhas análises, vou somar todos os valores. Então, por exemplo, este equipamento aqui, eu tinha dois controles, o controle normal 1 e o controle normal 2. Então, eu vou fazer uma conta para o controle 1 e uma conta para o controle 2. Então, vamos lá. Primeiro dia deu 4, 4.1, 4.0, 4.2, 4.1, 4.1, 4.2. Eu vou somar esses 7 valores, né? Vou somar e dividir por 7, porque é uma média aritmética. Então, eu somo a soma dos valores e divido pelo número de entidades. Tudo bem? Então, eu vou somar lá todos os valores que eu obtive e dividir por 7. Isso me dá uma média dos meus controles. No caso, né? A minha média foi de 4.1. Tudo bem? Essa foi a média dos resultados do meu controle. A partir disso, eu posso identificar o desvio padrão, o quanto a minha amostra desviou nesses 7 dias. Será que eu tive algum resultado que ficou muito longe de 4.0? Desviou muito para cima ou desviou para baixo? Qual é a média do desvio? O quanto varia? Variação é normal, porque um dia está mais quente, outro dia está mais frio, um dia o equipamento puxa um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um dia a lâmpada joga um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela é um produto mecânico. Então, eu preciso saber qual foi a amplitude desse desvio. Como que a gente faz isso? O desvio padrão, eu somo o quê?
Eu pego a minha média, pego todos os meus valores lá. Então, por exemplo, o primeiro dia deu 4. Eu pego 4 menos a média e o resultado eu elevo 2. Aí eu somo com o segundo dia. Segundo dia deu 4,1. Pego 4,1 menos a média e elevo para 2. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A fórmula é essa, né? A soma das entidades dividido por n menos 1. Tudo bem? Essa é a fórmula padrão que a gente vai usar. Existem outras fórmulas de desvio padrão? Sim, existem, mas essa é a que a gente vai trabalhar nesse nosso curso. Então, olha lá. A minha média do meu desvio padrão foi 4,1, ó. Então, você vê que tem 4,1 em todos os parênteses. Na frente é o resultado do dia, ó. Primeiro dia deu 4, então é 4 menos 1, elevado ao quadrado. Mais o segundo dia deu 4,1. 4,1 menos 4,1 elevado ao quadrado. Mais terceiro dia deu 4 menos 4,1 elevado ao quadrado. E assim os 7 dias. Resolvi primeiro as contas internas, então, olha lá, o primeiro dia, eu tenho menos 0,1, lembra dos sinais, 0, menos 0,1, mais 0,1, 0, 0, mais 0,1. Primeiro eu resolvo o que está no parênteses. Como que é o parênteses mesmo? É o resultado do dia menos a média. Resultado do dia menos a média. Tudo isso dentro do parênteses elevado ao quadrado. Resolvi as potências, vou ter esses resultados. Menos 0,1 ao quadrado é 0,01. 0 ao quadrado é 0,0. Menos 0,1 ao quadrado é 0,01. Somo essas 7 resultados, porque eu estou fazendo de 7 dias. Quantos dias eu tinha? 7. 7 menos 1 é igual a 6. 0,4 dividido por 0,6, faço essa divisão e o resultado eu tiro a raiz quadrada. No nosso caso, deu desvio padrão de 0,082 ou arredondando 0,1. Quer dizer que as minhas amostras, quando eu peguei os 7 dias, elas variaram geralmente um acima ou um abaixo da minha média, né? Olha aqui, a minha média não foi 4,1, ó, eu tive 4,0 e 4,2. Elas variaram 0,1 para cima ou 0,1 para baixo. Essa foi meu desvio padrão. É claro que aqui já me dá uma resposta. Se eu tiver um desvio padrão de 2, 3, 4, quer dizer que meu exame não está fazendo sentido. Algum problema tem na minha análise. Por quê? Um dia eu dosei 5, o outro dia eu dosei 10. O outro dia eu dosei 2, ou seja, a variação está muito grande. Existe algum problema de variação. De novo, a variação ela existe, mas existe um determinado padrão de variação. E eu tenho que entender se ele faz sentido para o meu analito. Uma vez que eu montei, consegui a média ou desvio padrão, eu posso trabalhar com o gráfico de Levin-James. O que é o gráfico de Levin-James? Eu ploto aqui a minha média. Então, aqui, ó, quanto tinha dado a minha média? 4,1. Aí eu calculo o valor da média mais um desvio padrão, mais 2 desvio padrão, mais 3 desvio padrão. E embaixo eu tiro um desvio padrão da média, tiro 2 desvios padrões e 3 desvios padrões. Então vamos lá. A minha média era 4,1. Quanto deu meu desvio padrão menos? 0,1. 4,1 mais 0,1 dá 4,2. Então, 1S é 4,2. 2 desvio padrão é 4,1 mais 0,02. Dá 4,3. 2 desvio padrão. E 4,4, 3 desvios padrões. E para baixo, a mesma coisa. A partir do momento que eu montei o meu eixo Y, no X eu vou ter o número de dias, ó. Então, primeiro dia, quanto tinha dado minha amostra? 4,1. Ela caiu aqui, bem na média. O segundo dia deu 4,1, coloquei o pontinho lá. O terceiro dia deu 4,3. O quarto dia deu 4. O quinto dia deu 4,1, 4,1, 4,3 no meu sétimo dia. No oitavo dia, deu 4. Ou seja, eu tenho uma ideia do que está acontecendo com o meu controle de qualidade. Eu vou ficar alerta se eu tenho pontos que estão se repetindo muito,
Se de repente eu tinha uma média aqui, no outro dia já foi para 4,4. Eu consigo dar uma analisada do que está acontecendo com o meu teste. Tudo bem? A partir desse teste, eu consigo definir alguns erros sistemáticos, a tendência ou a mudança. Tendências são mudanças sutis, porém elas alteram o meu exame gradualmente. Mudanças são alterações abruptas. Eu vinha um exame que tinha dando uma média, uma variação, e de repente eu tenho um aumento da minha análise muito maior ou muito menor do que o esperado. Então, olha como se comporta. A minha tendência, eu vim aumentando gradativamente as análises da minha amostra, ó. Eu tenho um padrão. Hoje eu dosei 4,1, amanhã deu 4,2, no terceiro dia deu 4,3, 4,4, 4,5, ou seja, eu estou vendo a tendência ascendente. O meu exame está todo dia aumentando um pouquinho o controle de qualidade. Pode ser que meu equipamento esteja sujo, ele não está limpo direito, então ele está somando todo dia resquícios da análise anterior. Posso ter tendência descendente? Posso. Ele está, né, analisando menos. Todo dia ele está diminuindo um pouquinho. Meu controle de qualidade pode estar todo dia perdendo um pouquinho. O controle também vence, né? O meu reagente pode estar degradando. Todo dia ele degrada um pouquinho, tá? E a mudança abrupta? Eu tinha uma média, né? Um desvio controlado e de repente surgiu uma mudança aqui. Olha o ponto acima do 2S. Eu tinha uma média de os meus resultados na média, um desvio para cima, um para baixo, a média, e de repente deu 2 desvios acima. Isso me faz ficar alerta. Eu falo, olha, o que será que está acontecendo? Será que isso é uma variação normal ou o equipamento mudou? Nesse caso aqui, ele mudou, ó. Ele subiu e manteve em cima. É um problema nas minhas análises. Eu não posso soltar resultados dos pacientes nessas situações, porque os resultados não serão verdadeiros. Tudo bem? Então, olha aqui de novo. Tendência pode ser crescente ou descendente. Mudança é a mudança abrupta num comportamento. Eu tinha um comportamento e de repente ele sobe ou desce de maneira inexplicável, aparentemente. Tudo bem? A partir disso, nós usamos a regra de Westgard. O James Westgard, né, ele era um bioquímico, farmacêutico bioquímico, e ele montou um conjunto de regras, as regras de Westgard, para a gente avaliar melhor o que estava acontecendo. Então, ele criou uma série de leis, uma série de regras, para a gente identificar se eu posso aceitar a minha análise, se não, se eu preciso calibrar o equipamento, se eu preciso refazer todos os testes daquele dia ou não. Então, ele criou várias regras. Por exemplo, a regra 12S é uma regra de alerta, ela não rejeita a sua amostra, tudo bem? Alguns laboratórios acham que quando tem 12S, eles têm que jogar fora a análise, isso não é verdadeiro. Eu vou precisar saber o que acontece no segundo dia. Dependendo do que acontecer, eu vou precisar jogar minhas análises. Se não, eu vou poder mantê-las. O que aconteceu aqui, ó? Eu vinha tendo uma média, uma variação que é normal, porque um dia está mais quente, outro dia está mais frio, um dia pipetou mais, um dia pipetou um pouquinho menos. De repente, apareceu um ponto acima do 2S, tá vendo? Ele está entre 2S e 3S. Essa amostra fala assim para mim, essa regra dele. Olha, toma cuidado. Isso pode ser normal, mas também pode ser um prévio de um problema. É uma análise de atenção. Por que que é uma análise de atenção? Porque os dados no laboratório bioquímico, eles obedecem uma distribuição normal. Quer dizer que eu tenho 68% das análises que vão dar na média ou entre a média e um S, 95% delas estão até 2S, por isso que eu posso aceitar 2S. E eu tenho mínimas amostras que dão 3S. Então, quando eu tenho 1,2S, isso acontece com dados. Isso pode acontecer com dados. O que vai mudar? O meu outro dia. O que não é normal numa amostra? 2 dias seguidos com 2S. Porque isso não acontece numa distribuição normal. É por isso que o 1,2S é uma regra de atenção, devido à distribuição normal de dados, tudo bem? Lá, é, para saber mais, tem que dar uma olhadinha lá nos livros de bioestatística, tá bom? Nossa amada bioestatística.
A regra 13S já é um erro aleatório, inaceitável. O que aconteceu aqui, ó? Eu vinha tendo um comportamento da minha amostra e, de repente, surgiu uma amostra 3S. Pode ser para cima ou para baixo, não importa, tudo bem? Por isso que a gente calcula para cima ou para baixo. Quer dizer que eu estou 3 desvios padrão acima, três desvios padrões para cima ou para baixo. Isso invalida meus testes. Eu não posso fazer nenhum teste naquele dia. A regra 2S. A regra 2S, ela pode ser trabalhada de duas maneiras. Vamos dizer que eu tenho 2 níveis. Eu tenho a amostra com nível normal e patogênico. As duas deram 2S, tá vendo? Para cima ou para baixo. Mas as duas deram 2S aqui negativo. Isso invalida meu teste. A possibilidade disso acontecer aleatoriamente é mínima. Então, aqui eu tenho algum erro durante a minha testagem. Ou é meu equipamento, ou é meu reagente, ou é minha técnica, tudo bem? Os 2 pontos do nível 1 e nível 2 caíram juntos acima de 2S, entre 2S e 3S. Tudo bem? Se eu tiver 2 pontos acima de 2S seguidos, isso também invalida o meu ensaio. Eu estou violando a média. Eu não posso ter 2 análises seguidas em 2S. É sinal que meu teste teve uma mudança abrupta. Ele estava mantendo uma média e de repente ele subiu e está mantendo essa subida. Tudo bem? 2 vezes 2S também invalidam o meu teste. Olha que interessante aqui. Eu tenho de novo 2 análises com 2 S's aqui. Nesse caso, eu tinha 3 níveis. Existem exames que a gente tem 3 níveis. Tinha nível 1, 2 e 3. Por exemplo, nível baixo, médio e alto, tá bom? Isso vai variar para cada analito. Para cada analito, eu vou ter um controle de qualidade diferente. Tudo bem? Algumas empresas vendem um sangue com vários analitos. Você usa o mesmo para glicose, beta-HCG e outros analitos. Né? E algumas a gente compra separado. Às vezes a gente tem até 4 tubinhos de controle de qualidade diferentes. O que aconteceu aqui? 2 níveis do mesmo lado acima de 2S. Isso também invalida, quer dizer que eu tenho algum problema na minha análise. Olha que interessante esse. Essa daqui é chamado R4S. Por quê? Eu tinha 2 níveis, nível baixo e nível normal, vamos dizer assim. Um deu acima de 2S para cima e o outro deu acima aqui. A distância entre eles dá mais de 2. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 de distância entre eles. Eu acabei de reviolar uma regra 4S. Esse ensaio também é violado, é um erro aleatório. Eu estou tendo um erro em algum desses padrões, tudo bem? Olha aqui o que está acontecendo aqui. Eu estou violando a regra 3.1S ou 4.1S, né? Se eu for teimoso, eu vou avaliar, vou errar na regra 4.1S. Geralmente a gente para na 3.1S porque a gente percebe isso. O que aconteceu aqui? Eu tive 3 pontos seguidos do mesmo lado, ó. Todos eles entre -1S e -2S, ó. Todos nessa região. 3 análises seguidas ou 4. Estatisticamente falando, o meu teste está viciado. Ele não está variando, ele está se mantendo nesse nível. Pode ser para baixo, como pode ser para cima. Lembra que eu falei? A variabilidade, ela existe, ela é normal. Então, a gente espera que um dia vai dar menor, outro dia maior, outro dia ela pode dar aqui embaixo, outro dia ela pode subir de novo, porque variação existe. Faz parte da natureza, faz parte da física do universo a variação. A possibilidade de eu ter 4 resultados seguidos, ela é mínima estatisticamente falando. Então, aqui eu tenho um erro importante no laboratório. Meu exame não está variando do jeito que ele deveria, tudo bem? Ou seja, eu posso estar com um ensaio viciado. Olha aqui também. A gente chama isso aqui de 4.1S diferente. O que aconteceu, ó? 2 pontos do nível 1 e 2 pontos do nível 2 entre 1 e 2. 1, 2, 3, 4 pontos na mesma região. Isso também, estatisticamente falando, é muito improvável. Por isso, isso também é considerado um erro.
E aí eu vou ter as variações da regra de Westgard. Tudo bem? O que é importante na regra de Westgard? A partir dela, eu tenho uma ideia de como meus exames estão correndo, se eu estou caindo em algum erro. E a ideia é, eu analiso esses controles diariamente para saber se eu preciso calibrar o equipamento, se eu preciso abrir um novo lote de reagentes, se eu preciso mandar o meu pedir a presença da equipe de manutenção. E elas vão garantir que meus resultados são fiéis ao que realmente acontece no paciente, vão garantir a qualidade do meu paciente. Tudo bem? Muito bem. Muitas vezes a gente pode comparar os laboratórios. Como que a gente compara laboratórios? Eu posso comparar equipamentos diferentes do meu laboratório. Vamos dizer que tenho duas máquinas na minha bioquímica, eu tenho um trabalho grande, recebo muita amostra, eu tenho duas máquinas. Só que o proprietário do laboratório onde eu estou não comprou máquinas iguais. Eu tenho uma máquina A e uma máquina B. E aí as duas têm glicose. Eu quero determinar qual é a melhor para fazer glicose. Eu quero usar mais específica, mais sensível, a que varie menos. Eu posso comparar os resultados entre elas. É ideal também que eu faça testes de proficiência. O que são testes de proficiência? Eu recebo amostras desconhecidas, eu analiso elas como qualquer amostra de paciente e mando para uma empresa. E a empresa vai falar para mim: olha, você acertou os resultados, você não acertou, dê uma olhada nos seus processos, tem alguma coisa aí errada nos seus processos, porque o seu valor não deu o que a gente esperava, porque a gente já sabia o que essas amostras tinham. Tudo bem? O coeficiente de variação, ele quer mostrar para mim qual é a análise mais precisa, tudo bem? Então, por exemplo, ó, aqui eu fiz a hexoquinase e a glicose média. Através dela, eu percebi que apesar daqui o meu desvio ser de 4,8 e aqui o meu desvio ser de 4,0, o que eu descobri? Que, na verdade, elas são igualmente sensíveis. É porque a hexoquinase, ela varia mais, isso é da técnica. Ou seja, os dois exames são igualmente bons, eles variam pouco dentro do que eles precisam variar, tudo bem? É que quando se trata de hexoquinase, o desvio devido às metodologias é maior, tudo bem? Isso serve para mim comparar, por exemplo, equipamentos entre o laboratório. Eu vou usar aquele que tem um coeficiente de variação menor. Por exemplo, olha aqui nesse laboratório. O equipamento 1, eles são muito parecidos em glicose, o 1 e o 2. Esse aqui varia os resultados em 4,4, esse 4,2. Mas o equipamento 1, ele é péssimo para fósforo. Olha a variação que ele tem para o fósforo. Ou seja, eu vou dosar o fósforo no equipamento 1. Ele varia menos os resultados. Tudo bem? Eu posso, por exemplo, determinar, né, comparar reagentes. Vamos dizer que eu troquei os reagentes ou eu fui obrigado, por causa de produtos dentro, né, do fabricante, o fabricante fala para mim que não vai fazer mais o reagente que eu estava acostumado a usar. Aí eu comparo o coeficiente de variação entre os dois reagentes. Olha aqui, quando eu usava o reagente 1, no equipamento 1, eu tinha uma variação de 4,2. O reagente 2 no equipamento 1 varia 6,2. Eu posso ligar lá na empresa e falar: olha, o reagente 2 não é bom, eu tenho uma taxa de variação melhor, eu quero voltar a comprar o reagente 1. Ou algo muito similar ao reagente 1, tudo bem? Eu posso também comparar proficiência em níveis diferentes. Por exemplo, ó, o meu teste, né, de beta-HCG, o kit 1, ele é muito bom para o nível baixo, o nível 2, ele é muito bom para o nível 2, mas o kit 3 não é bom para mim dosar níveis baixos, ou seja, quando a paciente tem beta-HCG muito baixo, o kit 3 é o que tem pior desempenho. Olha quando a gente olha o nível normal de beta-HCG. Todos eles são equiparáveis, 4,5, 5, 4,7. O kit 1 se mostra superior, mas todos são bem parecidos. Quando a gente olha o nível alto, né, é uma variação grande, mas a gente vê que é um problema do nível alto. O nível alto, geralmente, ele causa problemas na análise. Muitas vezes eu tenho até que diluir esse nível, né? E aí ele tem uma taxa de variação, mas que é próxima entre os kits. Então, por exemplo, se as pacientes tiverem, se a questão aqui é dosar pacientes com beta-HCG baixo, o kit 3 vai ser a minha pior escolha possível. Tudo bem?
Então, esses coeficientes também servem para isso. Eu posso comparar com outros grupos, então aqui está a fórmula para comparar com outros grupos. Quero comparar o meu laboratório no bairro A com o meu laboratório no bairro B. Eu posso usar o coeficiente de variação com base nos coeficientes de variações de ambos os laboratórios, tudo bem? Isso ajuda bastante para a gente decidir quais máquinas comprar, quais os procedimentos que a gente vai manter. Às vezes eu vejo que o procedimento no laboratório A é um pouquinho diferente do B, e aí eu vejo por que que ele tem um melhor desempenho. Tudo bem? Então, as métricas de controle de qualidade, elas servem para testar a qualidade dos meus exames, saber que aqueles exames estão sendo bem realizados, que eles têm precisão, especificidade e sensibilidade, garantir a segurança do paciente, mas eles são importantes para saber que eu estou no caminho certo dentro do meu laboratório, para identificar problemas antes que eles aconteçam, para tomar o mais rápido possível as medidas assim que eu detectar os erros. Tudo bem? Espero mais uma vez que vocês tenham uma semana de muito estudo e muito sucesso. Excelente semana.